tentar prevenir um assalto? Normalmente a gente já pensa direto da equipe de segurança, né? Seja polícia, seja segurança particular, não importa. Mas normalmente a gente deixa para a segurança correr o risco, não é verdade? Deixa a gente ficar no nosso campo. Realmente é um tema muito importante de ser tratado. Achei muito bacana de tratar aqui como um ambiente de trabalho, porque vocês deslocam para o trabalho. Nossa cidade, graças a Deus, é uma cidade tranquila, mas o risco existe em qualquer situação, né? Então a gente vai tratar o assunto assalto, mas a gente vai tratar de uma forma diferente. Segurança pessoal, certo? Se você cuida da sua segurança, você está prevenindo assaltos, você está prevenindo outros delitos ou qualquer outro acidente, certo? Primeiro, o que é a segurança pessoal então? Uma definição disso: qualquer atitude, comportamento ou ação que tenha como objetivo a preservação da incolumidade das pessoas por meio de medidas preventivas. Então, tudo o que você faz para se proteger é segurança pessoal. Ou, se você faz em comum, a segurança de equipe, segurança de grupo, certo? Quais os riscos mais comuns aqui da nossa realidade, né? Não estou falando de cidades maiores, grandes polos, mas aqui para São Gonçalo, por exemplo. Primeiro, acidentes de trânsito, né? Um deslocamento que você está fazendo se envolve num acidente, pode surgir um assalto disso é difícil, mas uma discussão de trânsito que pode gerar um risco para a sua segurança, por exemplo, até a morte. Quantos casos já aconteceram de discussão de trânsito, a pessoa está armada, fazer o saque da arma e de repente matar a outra pessoa? Tentativa de assalto em si, aí já não tem a ver com um acidente de trânsito, né? Você está deslocando para o trabalho, de repente chega alguém, te aborda na janela do carro, chega do lado da sua moto, desce e realmente comete o assalto. Isso está demais aqui na nossa região. Golpes de forma geral, certo? Seja através de oferecer ajuda para você na porta do banco, seja através de aplicativo de celular, seja o golpe do Pix, seja se passando por outra pessoa, mas esses golpes envolvendo estelionatários é muito recorrente aqui na nossa região. Tem outras situações, mas aqui principalmente eu separei esses três que a gente poderia tratar para cuidar da nossa segurança. Então vamos refletir. Acidente de trânsito. Muitas vezes ele é ocasionado por falta de atenção dos envolvidos, imprudência, negligência ou falhas mecânicas. Como que seria essa falta de atenção? A gente ficou escravo da tecnologia, né? Então, todo mundo, não adianta alguém falar assim, eu não uso o celular no volante, é mentira, todo mundo usa. Só que uns abaixam até a cabeça para digitar e está lá, o carro indo para frente, está assim, né? E outros gravam áudio, está lá dirigindo com uma mão no volante, gravando áudio com a outra, né? Tem uns que arriscam até mandar mensagem mesmo, que se emocionam, todo mundo está mandando. Eu deparei com uma situação que eu achei interessante, a distração do rapaz. Ele estava dirigindo o veículo dele perto da Praça da Fonte, eu na moto da polícia, ele gravando um story do Instagram. Eu cheguei do lado dele, estava no story dele, ele nem viu, eu andando do lado dele, ele lá assim, eu aqui do lado da janela e tal. Aí eu não aguentei, gente, fiquei uns 30 segundos, o cara não percebeu minha presença. Aí eu chamei ele, você não está me vendo? Encosta aí. Eu estava gravando um vídeo com minha namorada. Eu falei, gente, cara, eu sou meio burrinho, não entendo muito de redes sociais, assim, é só o basiquinho. Mas eu estou vendo o cara com o Instagram aberto lá, gente, ao vivo. Aí o cara falando que está gravando um vídeo com a namorada, mas que força me justifica, não é verdade? O cara está com a cabeça virada, a direção está aqui, ele estava assim, e eu do lado dele. Quantas coisas poderiam acontecer nesses segundos, né? Desde o acidente de trânsito, desde o assalto, de repente a morte do cara, não é verdade? Nesse caso de você especificamente, como vocês não trabalham com segurança, a chance disso custar sua vida é um pouco menor. Mas imagina eu, não digo nem estando na viatura, mas por ser policial, eu no meu carro fazendo isso, eu estou colocando a minha vida em risco. Chega alguém que eu já aprendi, eu tenho 7 ameaças de morte aqui em São Gonçalo. Se eu estou distraído desse jeito, o cara encosta do meu lado, é a chance que ele tem. Isso pode custar a minha vida, né? Então esse tipo de reflexão a gente precisa levar para casa. Isso acontece nas outras cidades, até acontecer com a gente, né? É igual Covid.
só mata as outras pessoas, até na hora que alguém da nossa família morre. Então, essa é a primeira reflexão que eu gostaria de trazer. A segunda, antes disso, seria possível evitar essa situação? O que vocês acham? Como que a gente pode evitar a primeira situação? Distração no trânsito. E aí? Não precisem ficar acanhados. Eu sei que vocês sabem a resposta, né? Mas aí, se eu falar, eu vou ter que fazer, né? Esquece do bendito um pouquinho, né? Eu sei que realmente é complicado. Por exemplo, eu cometi infrações agora vindo para cá. Eu estava falando com ele vindo para cá. Mas a gente precisa realmente ter cautela. A gente precisa nos policiar, nos vigiar, né? Não é prestar atenção assim, eu vou usar cinto, eu vou evitar determinadas situações quando eu passar perto de alguém que tem a função de fiscalizar. A gente é que tem que fiscalizar, porque isso é para nós, não é para os outros. Eu não ganho nada se eu fiscalizar alguém e fizer uma multa. Eu não ganho nada por isso, não tem porcentagem por isso. Na verdade, eu tenho mais trabalho, é pior para mim. Então, eu prefiro motivar, eu prefiro fazer as pessoas pensarem, né? Olha a segunda reflexão. Tentativas de assalto. Quais são as situações, mais ou menos? Muitas vezes o autor aproveita a oportunidade como falta de atenção da vítima, distração com outras coisas ou outras pessoas, entre outros fatores. Para acontecer um crime, a gente tem uma teoria que é o triângulo do crime. Precisa de 3 coisas. Precisa de um autor para cometer, precisa de uma vítima e precisa de um local sem vigilância. Se a gente tirar uma dessas 3 coisas, o crime não acontece, certo? Mas será que é difícil acontecer essas 3 coisas ao mesmo tempo? Não é, porque para ali na praça, em frente ao banco, por exemplo, quantas oportunidades de cometer um assalto você tem, né? Quantas oportunidades de ser a vítima do assalto você tem? Um pouquinho que você faz assim, acabei de sacar meu salário, sai contando dinheiro na porta do banco, em vez de colocar na carteira, na bolsa, antes de sair do banco, porque lá dentro tem segurança, tem câmera, né? Outra situação, você guardou dinheiro, estou tranquilo, mas você comentou com umas 10 pessoas que estavam indo lá receber, essas 10 pessoas têm outros 10, 15 amigos que ela comentou também, hoje existe pagamento, né? Ou então todo mundo sabe que o dia do pagamento aqui que vocês vão receber os milhares, é todo dia 10. Aí na hora que dá dia 10, está todo mundo correndo na porta do banco. Aí o cara pode escolher qual vítima que ele quer, né? Então, quando é possível, é interessante, por exemplo, em dias alternados, né? Hoje tem a função do aplicativo. Você pode pagar contas, antecipar contas por aplicativo, evitar ir ao banco logo no dia que recebe. Por quê? Os assaltantes, eles planejam. Eles não vão de qualquer jeito assim. Vou escolher uma vítima aleatória, porque o risco é muito grande. E de repente o dinheiro que eles vão pegar é muito pouco, né? Então eles preferem ter uma certeza de que vai sair algum lucro, né? A gente pode prestar atenção, por exemplo, dias de assalto a banco. Normalmente é véspera de pagamento. Normalmente é quando o governo libera 13º, né? Eles não vão lá o dia que eles, meio de mês, assim, que não tem dinheiro para pagamento, eles não têm certeza da quantidade, eles não vão arriscar explodir um banco, explodir a cidade inteira para chegar lá e não ter dinheiro. Então tudo é pensado. E se os bandidos estão à nossa frente pensando, a gente precisa pensar também na prevenção. É ruim? É claro que é. Parece que a gente está ficando acuado, né? A gente está ficando preso. Mas essa reflexão a gente vai ter que levar para o resto da vida da gente. É igual cuidados com saúde. Não tem jeito. Se você não se prevenir, vai chegar o momento que a saúde vai te cobrar de volta. Então, isso aí, né, a gente acabou já adiantando. Como que a gente pode evitar essas situações? Né? Como sempre, você vai encabeçar a lista da distração, né? Principalmente que as pessoas andam assim. Às vezes dá até cabeçada em poste, cabeçada em porta, porque não consegue nem ver o que está na frente. Imagina o que está atrás, né? Às vezes acontece ainda algumas distrações uma situação que aconteceu aqui na lotérica. A pessoa recebeu, foi na lotérica para receber, sacou o dinheiro, saiu mexendo no celular e deixou a carteira com o dinheiro em cima do balcão da lotérica, né? Aí passa lá seus 10, 15, 20 minutos, chega em casa ou está longe já, liga lá 190, fui furtado.
Fui bem furtado, né? Você deixou seu dinheiro para trás, falando assim, pelo amor de Deus, alguém me leva, né? Mas como foi um período rápido, a gente conseguiu ver através das câmeras quem foi. Eu consegui achar a pessoa perguntando na cidade, a gente conseguiu recuperar parte do dinheiro, já tinha gastado um pouco, recuperamos parte do dinheiro. Mas então, mais uma vez, o celular nos fazendo escravos, né? Escravos da distração. A terceira reflexão, a possibilidade dos golpes, né? Esses golpes são comuns demais. Então, muitas vezes o autor se aproveita, principalmente da falta de atenção de novo, distração, idade e falta de testemunhas, certo? Então, esses golpes, especialmente golpes de Pix, usam aí uma foto sua que está na rede social. Ele vai aleatoriamente, por exemplo, se ele pegar o Facebook e o Instagram, as pessoas costumam marcar os parentes, né? Os familiares em publicações. Vai, faz contato com a pessoa, olha, perdi meu celular, preciso recuperar minha conta. Você se importa de passar para mim o código que vai chegar no seu celular? Aí vai lá e usa o código para pegar a sua conta. Ou então, agora eles estão sendo mais objetivos, né? Faz um depósito para mim, eu preciso pagar uma conta agora, meu limite estourou. Não consigo. Acabei de trocar de celular. Esse aqui é meu celular novo agora, mas está com a mesma foto do seu perfil. A pessoa acredita, né? Eu sou meio debochado, né? Já fizeram essa ligação para mim, mandaram mensagem, se passando por uma pessoa que é um amigo meu, e falou assim: eu precisei trocar de conta. Tem jeito de você mandar o código aí para mim? Eu mando aí no seu celular, pode ser? Eu falei, pode sim, eu estou dando aula, se eu demorar um pouquinho é por isso, tá? Beleza. Ele foi e mandou o código, aí tá lá, meu código do WhatsApp, né? Eu tinha que mandar o meu código para ele. Beleza. Aí quando ele cobrou, você não vai mandar? Eu espera só mais um pouquinho, estou terminando a aula aqui. Mas eu já sabia que não era esse amigo meu, por quê? Meu amigo escreve tudo errado, e a pessoa que mandou escreveu tudo certinho, tudo bonitinho, né? Eu sou detalhista. Então é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Familiar, principalmente, a gente costuma saber que jeito que a pessoa fala, né? Que jeito que a pessoa escreve. Se digitar diferente, pergunta: é você mesmo? Uma situação que aconteceu aqui também umas 3 semanas atrás. Vieram 3 pessoas aqui de cidades diferentes porque compraram um carro de uma mesma pessoa e pagaram. 3 pessoas, e o detalhe: nenhuma delas pagou para o dono do carro, pagou para outra pessoa. É um tipo de assalto? Não, mas é um golpe, né? Não houve ameaça, não houve intimidação, mas é um golpe muito recorrente. Por quê? Celular, né? Mais uma vez, rede social. Então, mais uma vez, a reflexão: podemos evitar? Principalmente deixando de ser escravo. Usar, a gente vai ter que continuar usando, gente, é evolução, né? Tecnologia não volta, ela só vai para frente. Mas a gente pode dosar um pouquinho, a gente não pode ficar com a nossa vida dependente do aparelho, certo? Bom, eu achei interessante falar um pouquinho sobre isso aqui, apesar de não necessariamente fazer parte de prevenção a assalto, mas tem a ver com autocontrole. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, é a capacidade de uma pessoa de gerenciar seus sentimentos de modo que eles sejam expressos de maneira apropriada e eficaz. Por que eu achei pertinente? O que adianta você ligar lá para o policial: policial, acabei de ser assaltado aqui. Beleza, quem te assaltou? Não sei. O que ele está vestindo? Não sei. Ele estava de quê? Não sei. Ele estava de carro, de moto? Não vi. Gente, eu não tenho uma bola de cristal, né? Então, quando você pensa em inteligência emocional, pense em autocontrole. Eu sei que é difícil, na hora você fica nervoso, na hora muita gente vai ter vontade de partir para cima, né? Mas as informações são mais importantes do que você partir para cima, certo? Exemplo prático: eu chegando no quartel, eu ultrapassei um veículo, eu vindo da rodovia para cá, não foi hoje, uns 2 meses atrás. Ultrapassei o veículo. Aí, encostei no quartel, parou mais ou menos 1
minuto, menos de um minuto, o veículo parou no quartel também. Sargento, acabaram de bater no meu carro aqui. Quem? Um carro que saiu daqui, nem sei que carro foi. Um carro saiu da rua do quartel, pegou o outro no meio da porta e foi embora, deixou ele para trás. Só que como estava na minha traseira, eu não vi, né? Aí eu falei assim, beleza, mas você não viu nada? Um carro branco. Já é o começo. Pensa mais um pouquinho, era grande, pequeno, caminhonete, carro pequeno, parecia um Uno. Beleza. Aquele mais novo, aquele quadradinho, um Uno quadradinho. Chamei no rádio, todas as viaturas. Vai para a área central, vê se consegue alcançar aí um Uno na rua principal, um Uno branco, ou um carro menor branco, poderia ser um Palio, um Celta, alguma coisa nesse sentido. 5 minutos depois, o carro abordado lá perto do Rex, porque ele lembrou de uma informação, né? Só que foi na hora. Quanto mais tempo passar, mais informação eu preciso. Se você foi assaltado, foi amarrado, ficou trancado, você vai chamar a polícia 1h30 depois, você tem que ter informações mais precisas. Então, nesse tempo que você está amarrado, ouve a voz, se o cara não é fanho, se o cara não é gago. Se você conseguir olhar para ele, tatuagem ele não vai esconder não, gente. E pelas tatuagens a gente reconhece muita gente, principalmente no rosto. Tem uns caras que são tão idiota, que são bandidos, que faz tatuagem na cabeça. Aí você vê o cara de longe. Então, preste atenção nesses detalhes, porque isso pode separar. Não vou dizer que pode salvar a vida de vocês, porque nesse momento, na hora que você está chamando a polícia, o cara já foi embora, né? Mas pode talvez recuperar o seu bem, né? E no mínimo fazer justiça, para a gente poder fazer a prisão dessa pessoa. Então, essa inteligência emocional é interessante pensar nesse sentido. Essas curiosidades sobre o algo, eu coloquei aqui, principalmente porque ela é um dos fatores de distração, né? Às vezes acontece também da pessoa estar deslocando, ou da pessoa estar chegando no serviço, ou já fez o uso de bebida, ela vai ficar alterada com relação à sua atenção, né? Sua atividade psicomotora. Ela é a droga mais consumida no mundo, 50% do total de faltas ao serviço. Os dependentes utilizam de 3 a 5 vezes mais os serviços de saúde, seja por machucar, né, acidentes, brigas, ou até pelos efeitos da própria bebida. 5 vezes mais chances de correr acidentes no trabalho, principalmente os acidentes interpessoais, né? A briga propriamente dita. Diminuição de produtividade. O álcool interfere na concentração na escola e no trabalho. E olha aí, outra curiosidade, os teores de porcentagem. Gente, eu estou na frente, está dando para ver? Tá? Começando da cerveja lá embaixo, né? 5%. Vinho, 12%. Champanhe, 12%. Catuaba, 16%, cachaça e conhaque, 35%, rum, 35%, tequila, a cachaça está no 40%, tequila e cachaça, 40%, uísque, 43% e vodka, 45%. E os adolescentes adorando beber isso na festa. Só fazer um comentário sobre isso aí, né? Embora as pessoas tem assim um certo costume de falar assim, mas eu estou trabalhando. Gente, principalmente na hora que você está trabalhando, se estiver uniformizado, você está representando a sua empresa. E se você está representando ela, pode até estar no horário de folga. Eu já estou liberado do serviço aqui, vou parar ali no bar para beber um pouquinho. Aí você vai nesse pouquinho e não para. Você começa a ter defeito lá, se envolve em briga, você está representando a sua empresa. Então, quando você é preso, é conduzido, alguém da empresa Cooperbas foi preso lá naquela situação. Então, lembra disso? Eu não falo assim que é vergonha da farda, é vergonha de estar fardado tendo que fazer alguma coisa pessoal. Por exemplo, eu estou saindo do serviço, eu tenho que ir cortar cabelo. Eu vou lá em casa, eu tiro a farda e eu volto para cortar cabelo. Eu tenho que ir no supermercado. Eu não gosto de fardado porque parece que eu estou comprando as coisas para levar para o quartel. Não é. Aí de repente você compra alguma coisa lá, enche o carrinho de bebida. Olha o policial encher a viatura de bebida para levar para o quartel. Quem vai saber se eu estou no meu horário de folga ou não?
certo? Então é uma outra reflexão. Quando você está de uniforme, você vestiu literalmente a sua empresa. Esse aqui é alguns efeitos de outras drogas, é porque entra nessa do cigarro, né? Da bebida. Aumenta sua distração, causa problemas no trabalho, mas eu não entrei nos efeitos, mas na duração. Olha, começando de baixo para cima, os solventes, a duração deles no organismo é alguns minutos. Aí já entra no LSD de 8 a 12 horas. Por que eu coloquei os solventes que são minutos? Porque isso vocês têm acesso fácil, né? São tudo que você pode utilizar como thinner, cola, são coisas que a gente consegue em qualquer lugar, muito fácil. A maconha de 2 a 4 horas, anfetaminas, crack, cocaína e os opioides. Essas drogas eu coloquei dessa forma porque a gente não vai entrar no mérito se a pessoa usa ou se ela não usa. A vida pessoal dela é um problema pessoal dela, né? Só que ela não vai conseguir usar e deixar o efeito na casa dela e vir trabalhar. Ela vai usar, vai trazer o resultado do efeito aqui para a empresa e vai passar isso para outra pessoa de alguma forma, seja na falta de produtividade, ficou lá meio sonolenta, meio depressiva, seja na agressividade, qualquer coisa que a pessoa... Aí chega um gerente para chamar atenção por alguma coisa, nossa, parece que bateu na pessoa. A pessoa vai e fala tudo que ela tem vontade, né? Todo tipo de besteira que vier na cabeça dela. E talvez não é exatamente o que ela queria, é efeito de alguma dessas coisas. Eu coloquei aqui só também para curiosidade, porque ele citou, né, os opioides, por exemplo. São substâncias derivadas da papoula que podem ser extraídas a morfina, codeína e heroína. São drogas muito fortes e vão direto para a corrente sanguínea, então o efeito delas entra no organismo muito mais rápido. As anfetaminas, que são as drogas sintéticas, né, como o êxtase, que agem diretamente no sistema nervoso, estimulando a sua atividade, causando dilatação da pupila, aumento da pressão, aceleração dos batimentos cardíacos e arritmia. Aí o cara chega aqui no serviço, nossa, eu estou tendo um infarto, eu não consigo trabalhar hoje, preciso de um atestado. Vou lá no hospital pegar um atestado, mas ele não conta, né? O que causou essa arritmia, essa aceleração do coração? Até eu fiz uma palestra com os alunos de uma escola aí, e no vídeo aparece lá que a cocaína, na hora que você acaba de consumir ela, o ritmo normal do coração de um adulto é cerca de 80 batimentos por minuto, né? Mais ou menos nessa faixa aí. Aí os atletas, assim, tipo Elton, deve ser uns 60, 50, mais ou menos, mas o normal uns 80, né? Aí a pessoa vai, eu tô falando que ele é atleta, que corre pra caramba, eu vejo ele correndo uma vez ou outra aí de carro. Chega lá, o cara faz o uso da cocaína, o coração vai para 160, 180 batimentos por minuto, e ele não está preparado para isso. Aí é onde começa a dar essas crises, né? Aí o cara no começo ele fica todo eufórico, fortão e tal, cheio de energia, quando vê o coração dele disparado já começa a espiripaque. E aí os solventes, né, que são as substâncias geralmente inflamáveis e voláteis, pode ser inalado no nariz ou boca, como cola, tinta, lança-perfume. E aí, além de ser fácil de encontrar, é fácil de acontecer acidente, né? Que se são inflamáveis, aí o cara vai usar lá em qualquer lugar, perto de rede elétrica, perto de alguma situação de faísca, acaba se machucando, né? Principalmente empresa que tem muitos equipamentos, né? O envolvimento com combustível. Então, achei interessante citar por causa disso. Agora pensa, qual a melhor forma de cuidar da nossa defesa, da nossa segurança pessoal? Eu ia falar defesa, né? Primeiro, mantenha-se atento no trânsito, especialmente quando está a aproximação de pessoas desconhecidas. Gente, eu não sei se é por causa da profissão, mas quando eu estou dirigindo, eu fico nos 3 retrovisores assim, ó. Toda hora meu olho está passando. Especialmente se eu parar numa esquina, parar num sinal, parar no pedágio. Por quê? Uma situação simples, mas eu acho que eu ia ser assaltado. Lá perto do Baronesa, fui levar um amigo da minha esposa lá na casa dele, ela estava junto, ele no banco de trás. Eu devagarzinho com o meu carro, porque eu não conhecia aquele bairro Faisqueira, né? Estou andando devagarzinho,
olhei no retrovisor, uma moto andando a 20 por hora atrás de mim, engarapado. Gente, CG anda a 20 por hora? Nunca. De propósito, não. Né? Aí, o que eu fiz? Encostei o carro, dei passagem. Não passou. O cara estava tão devagar que ele estava até fazendo assim com a moto, porque não conseguia andar em linha reta. E ele não passou. O que eu já fiz? Falei para eles: ó, qualquer coisa, vocês abaixam aí atrás do banco, deitam no fundo do carro. Já peguei minha arma, coloquei ela no colo e já fiquei com ela apontada para o vidro. Se ele chegasse no vidro, eu ia tirar antes de abrir. Só que eu avisei quem estava comigo. Mas e vocês que não têm essa comodidade? Como que vocês fazem? Atenção, números de emergência. Oi? Ó, deixa números de emergência discado no celular, contatos de emergência. Eu não sei se todos os celulares têm isso, mas por exemplo, esses dias que o meu carro deu problema aqui na Fernão Dias, aí eu fui correr para um lugar para achar sinal de celular, né? No correr, fazer esse movimento, meu celular ativou a chamada de emergência. Eu nem sabia que existia isso, gente. Ele começou a tirar foto da onde eu estava, os números eu já tinha cadastrado. Aí mandou foto para o quartel, para minha família, falando assim, tipo assim, estou em, mandou a localização, as coordenadas geográficas, e tipo mandando a pessoa me ligar, ó, pedindo ajuda. Aí na hora que eu olhei aquele monte de mensagem enviada, eu fiquei igual doido, não tinha mais sinal para eu cancelar. Eu falei, gente, agora minha família vai ficar doida, né? Mas eu achei interessante porque eu não fiz de propósito. Eu corri com o celular na mão e o fato de chacoalhar no movimento de correr, ele ativou. Então, de repente, vale a pena a gente entender mais o celular para as coisas úteis, né? Em vez de só da rede social. Dá uma olhada nas funções que ele tem, né? Hoje, aí depois disso eu fui prestar atenção, né? Quem são os meus contatos? Porque eu poderia ter ido mensagem para alguém que tem problema de coração lá, meu pai, fartar lá. Aí eu tirei meu pai. Então eu coloquei, por exemplo, alguns militares de confiança que eu tenho, que eu sei que se eu precisar de ajuda eles vão estar dispostos a me ajudar. Coloquei uma das minhas irmãs e coloquei minha esposa, para ela saber que ela vai receber o seguro, né? Então ela tem que ter essa facilidade. Mas assim, é uma dica, né? A gente pode tentar entender melhor o funcionamento desse aparelho. Cuidados com porta de celular, carteira, bolsas, que são objetos fáceis de serem primeiro visados, né? Gente, o celular, se a gente ficar assistindo aqueles videozinhos lá no Instagram, TikTok, você vai ver constantemente alguém chega de moto do seu lado de bicicleta, pá no seu ouvido, leva o celular e vai embora. Você não tem nem tempo de reagir, você não vai conseguir alcançar a pessoa. Mas por quê? Você estava tão distraído que você não percebeu uma moto chegando do seu lado. A moto faz barulho, né? Pode ser uma CG, mas ela faz barulho, né? A bicicleta é um pouco mais difícil, mas dependendo da sua atenção, até você percebe também. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Vamos evitar ficar assim. Precisou mexer no celular? Digita um pouco, dá uma olhada, digita mais um pouco, de preferência para. Aí já vem a questão policial também, né? Costas para a parede. Não fico parado de costas em qualquer lugar. Se eu tiver que parar no meio da rua, eu encosto na parede para as pessoas passarem na minha frente, porque eu estou vendo quem está passando, né? Se você encosta de lado, você vai ser rendido facilmente. Às vezes o cara chega, encosta do seu lado aqui, ó, não reage, não faz nada, passa tudo que está na sua mão aí e tal, e fica quietinho, desse jeito que eu vou sair. O que você vai fazer? Não tem o que fazer, né? E isso aí eu já fiz, é claro que para sacanear um amigo, mas eu já fiz, funciona, o cara não olha para trás, não olha. Então você pode chegar, eu coloquei, eu só fiz assim com o dedo, mas eu só coloquei na posição assim, para ele pensar que era uma faca. Aí eu falei assim, ó, não vira para trás, se você virar para trás eu vou enfiar a faca, não vira para trás. E ele ficou paradinho, entende? Então, gente, é lógico que eu não estou incentivando reação, tá? De forma nenhuma, mas apenas a reflexão. Evite lugares isolados, principalmente à noite. Isso é o básico, né? Tanto veículo, porque se o veículo der um problema lá, como que você vai conseguir ajuda? Tipo, você não vai conseguir resolver o problema ali. Ah, furou um pneu no lugar isolado. Beleza, um pneu você tem step, se tiver de carro. E 2, né? Ah, o carro agarrou lá, caiu no buraco. E aí? Você vai ter que chamar um guincho. Tem sinal de telefone? Você ouviu isso antes? Ah, não, eu vim para cá me aventurar. Fui parar lá no cruzeiro, imagina que o cruzeiro é mais baixo, não tem sinal de celular.
Chega lá, fui acampar, beleza, pegou fogo no meu carro. E agora? Então, essas coisinhas a gente tem que pensar antes da aventura. Estacione em locais movimentados, de preferência onde sabe que existe câmeras de vigilância. Vai resolver o seu problema? Não, mas como eu falei, quem vai assaltar estuda o local, estuda as pessoas, as vítimas. Ele não quer risco. Se ele vê uma câmera aqui, aquela câmera pode estar desligada, ele vai cortar a volta dela. Ele vai ver quais os caminhos que ele consegue desviar dessas câmeras para ele conseguir fazer o delito. E outra coisa, isso também não quer dizer, tem uns que são tão profissionais, tão especializados, que vai intimidar eles não. Já vi vídeo do cara chegar, roubar um carro em 15 segundos, 20 segundos, como se ele fosse o dono do carro. Ele chegou com uma micha, foi na fechadura, abriu a porta, o alarme disparou, ele abriu o capô, foi lá, ligou um aparelho na central, ligou o carro e foi embora. 30 segundos. Gente, e o cara vem na câmera, ele já vai de boné, agora com a pandemia, a questão da máscara, né, já nem é suspeito. O cara foi embora, levou o carro e pronto. Então a gente só tem o quê? A imagem do cara assim e a placa do carro que ele levou. Fica difícil a gente conseguir ir atrás. Principalmente, não tente resistir ao assalto. Gente, isso é básico, até para nós, né? Só que a gente tem um probleminha. Eu posso pensar em não resistir, mas se o cara me reconhecer, eu estou morto. Então, para mim, é menos arriscado eu resistir do que eu ficar passivo. Que se eu ficar passivo, que ele não está esperando que eu vou resistir logo de cara, entendeu? Talvez eu pegue ele de surpresa. Fato que talvez alguns de vocês tenham conhecimento. O sargento Eleodoro levou 2 tiros. Ele estava saindo da igreja, paisano, e os assaltantes cercaram a estrada. Não sabiam que era ele. Na hora que chegou do lado da janela e reconheceu ele, deram 2 tiros nele. Ele reagiu. Então foi ao mesmo tempo. Os caras deram os tiros correndo. Não foi parado na janela. Se ele não tivesse reagido, ele poderia estar morto. Ele levou 2 tiros no ombro. O cara levou 3 tiros na barriga. Entende? Então, para nós é diferente, nós temos que meio que uma obrigação de resistir, porque a gente já está marcado. Mas vocês podem evitar, até porque depois tem a questão penal, né? Você pode estar resistindo, mas você vai ser preso, vai ter que abrir toda a questão do processo para tentar responder em liberdade. Eu acho que o risco não vale a pena. Tente manter a calma, visualizar informações importantes para repassar para as autoridades competentes. É o que eu falei lá da inteligência emocional. Gente, é muito tenso, é lógico. Você está com uma arma na sua cabeça, você não vai olhar para o cara, ele não vai deixar também, né? Mas, você está de cabeça baixa e está vendo a perna dele. Lá em Naterce, a gente achou um autor de roubo pelo tênis, porque o cara usava um azul meio fora de contexto, tipo caneta fluorescente. Era o único que tinha aquele tênis na cidade, entende? E ele foi assaltar com aquele tênis e depois está desfilando com aquele tênis na rua. Então, qualquer informação que às vezes para você não tem utilidade, para nós pode separar um suspeito de outro. Pense, quanto vale a sua vida para você? Para o assaltante não vale nada. Ah, vai pegar meu celular. Meu celular novo é R$1.800. Agora que ele está usado, R$1.300, R$1.200. Será que minha vida vale R$1.200? Vou brigar com o cara por causa de R$1.200? Deixa ele levar, ofereça até a carteira para ele levar junto, né? Aí na hora que ele virar as costas, eu dou um tiro nele. Mas, né, não vou reagir assim, coloquei em risco a minha vida. Eu tenho que fazer as coisas com segurança. O risco que você vai correr, até isso você tem que pensar se vale a pena. Tá? Já estou terminando, tá, gente? A gente usa no ProErd uma coisa que chama modelo de tomada de decisão ProErd. Você tem que pensar no problema, pensar nas possibilidades, escolher a melhor e depois pensar se você fez uma boa escolha. Gente, esse negócio funciona. Funciona. Eu falo para as crianças, vocês vão usar na vida de vocês. Aí, outro exemplo prático. Né? Fomos para um lugar... comemoração de aniversário do meu pai, uma cachoeira, não funcionava o celular, não funcionava nada.
Fui desarmado, porque eu ia nadar, né? Até porque eu fui em outro carro. Fomos em 2 carros. Paramos lá no local de acampamento, veio um outro carro e parou do lado. Todo mundo bêbado do outro carro, e na minha família ninguém bebe. 5 pessoas, 5 homens. Aí, beleza. No passar do dia, um dos caras foi, sentou em cima do carro do meu pai. Eu não entendi aquilo não, né? O que é isso? Não conhece a gente e tal, liberdade que é essa, né? Sentar em cima do capô do carro. Aí meu cunhado fez o quê? Tirou o carro que estava perto deles e colocou do outro lado. Aí o cara veio para a discussão. E começou a discutir e pegou uma faca que estava no porta-mala do carro deles e foi vindo para o nosso lado. Só que ele veio até certo ponto. Ele veio, vamos supor, o carro dele estava aqui, ele veio até aqui na beira da cadeira, eu estava aqui com o carro aqui, os outros estavam aqui. E ele veio com essa faca, queria partir para cima da gente. E nisso, eu só fiquei assim, ó, eu juro para vocês, gente, eu não estava nem olhando para ele. Ele lá, gesticulando, xingando, brigando, eu só aqui. Eu estava de descalço, short, jogar bola e camisa. Falei, gente, vai dar errado. Se for para cima dele, alguém vai machucar, né? E esse alguém provavelmente vai ser eu. Então, o que eu vou fazer? Aí nesse momento que eu estava pensando, meu cunhado vai me catar um porrete de ferro de dentro do carro também. Eu falei, o que é isso, gente? Tem gente andando armada que eu estou sabendo. Porque ele é segurança. Ele é segurança do supermercado, né? Chapa de um cara fortão, eu magrinho perto dele assim. Aí o valentão ficou todo. Beleza. Mas fato é que ele queria retribuir a agressão, né? Queria partir para cima. E eu já pensei lá na frente. Cara, nós somos 5, né? A minha família. Nós estávamos em 5 homens, eles eram 5. 5 são contra 5 bêbados. O que a gente ia fazer com eles? Nós ia moer eles. Beleza, a gente podia levar alguns golpes, machucar também, tá. Mas era crime o que ele cometeu? Partir para cima da gente com a faca? Era. Quem que ia prender eles? Quem que ia chamar a viatura? Como que a viatura ia chegar lá? 10 quilômetros de estrada de terra longe da cidade. Entende? Eu pensei em tudo isso antes de esboçar qualquer reação. A única coisa que eu falei para minha família: entra no carro, vamos embora. Mas que isso? Minha esposa ficou indignada. Fala para eles que é polícia. E você tá maluca? Entra no carro, vamos embora. Eles ficaram bravos comigo. Fomos embora. Quando chegou em casa, eu sentei todo mundo no sofá lá. Vamos conversar aqui. Primeira coisa, numa situação de pânico, numa situação assim, você não identifica o policial, porque você não sabe qual que é a estratégia que ele vai usar. Deixa ele tomar a iniciativa. Segunda coisa, enquanto você estava pensando em bater no cara que vocês iam conseguir, eu já estava pensando que ia todo mundo para a delegacia, ia passar a noite inteira na delegacia, o aniversário do meu pai que a gente foi comemorar ia ser perdido, eu ia ter que ficar um dia a mais na viagem, eu ia perder dia de serviço, enquanto vocês estão preocupados em brigar. Então, gente, toda a nossa atitude tem que ser pensada agora e a consequência. É isso que eu falo com as crianças, né? Não é só correr o risco, não é só fazer o que vem na cabeça. Eu não demonstrei fraqueza porque eu não enfrentei eles. Só que uma frase que eu nunca vou esquecer, que um cabo falou para mim antes de eu entrar na polícia, quando eu fiz a prova e passei, eu fui conversar com ele e falei: cabo, eu sou magrelo, como que eu vou entrar na polícia? Ele falou assim: polícia não precisa de força, precisa de inteligência. Se você for inteligente, você nunca vai fazer força na sua vida. E está funcionando, faz 14 anos. Até agora, dá para contar em uma mão as vezes que eu precisei fazer força. Esse mês é porque a pessoa não me conhecia. Porque normalmente eu chego e a gente consegue resolver conversando, né? Faço prisões sem ter que colocar algema na pessoa. Eu consigo levar a pessoa voluntariamente presa. Mas é essa questão de ter tranquilidade e não levar para o coração ofensas, não ficar distraído em determinadas situações que você pode evitar, certo? E para a gente já caminhar para o final, você sabe quem pode fazer diferença nas situações de risco? Em todas. Não é a polícia, não é a equipe de segurança, não é ninguém além de você, certo? Então a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje era isso. Eu espero ter conseguido colaborar um pouquinho com cada um de vocês.